No sertão nordestino, entre pequenas vilas e povoados isolados, circulam histórias de criaturas da noite, sendo a figura do lobisomem uma das mais temidas e mencionadas. Dentre tantos lugares, Cerrado dos Alves, um povoado remoto na divisa de Pernambuco e Paraíba, guarda até hoje o relato de um ataque misterioso que até hoje deixa os moradores inquietos e receosos durante as noites de lua cheia. A história é conhecida pelos mais velhos, passada como advertência para os mais novos e como curiosidade para os visitantes. Nos anos 1950, Cerrado dos Alves era um lugar ainda mais isolado, com acesso difícil, uma vida baseada em agricultura de subsistência e em atividades pastoris. A rotina seguia tranquila, exceto nas noites em que o céu, claro e amplo, deixava a lua cheia brilhar com toda a sua força. Nestas ocasiões, os moradores evitavam sair de casa depois do anoitecer, trancavam portas e janelas e garantiam que todos os animais estavam bem seguros nas estrebarias. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi em uma madrugada silenciosa, quando o velho João Araújo, um respeitado fazendeiro local, ouviu ruídos incomuns vindo de seu curral. Ele acreditou que alguma onça ou outro animal de grande porte pudesse estar atacando as vacas, que mugiam de forma desesperada. Com seu facão em mãos e uma lamparina tremulante, ele foi investigar o que estava causando tanto alvoroço. Quando João chegou ao curral, encontrou algo que o fez gelar até os ossos. Uma de suas vacas estava estirada no chão, com enormes marcas de mordida na lateral do corpo. A carne estava rasgada e havia marcas de garras que pareciam quase humanas, mas de tamanho incomum. Ao redor, o chão estava coberto de pegadas enormes, diferentes das de qualquer animal conhecido na região. As marcas mostravam garras longas e uma profundidade que indicava um peso considerável. Intrigado e alarmado, João resolveu reunir alguns homens do povoado no dia seguinte para buscar alguma explicação. Quando amanheceu, a notícia já havia se espalhado. As marcas foram analisadas pelos homens do vilarejo que tentaram encontrar explicações racionais. Alguns sugeriram que poderia ser uma onça grande, ou talvez um urso fugido de algum circo, apesar de ninguém ter ouvido falar de circo algum na região. Mas as mulheres mais velhas e os homens que haviam passado sua infância ouvindo as histórias das avós começaram a mencionar algo que fazia o sangue de todos gelar: lobisomem. O próprio João era cético, mas as evidências eram difíceis de ignorar. Os rastros levaram o grupo até uma área pantanosa onde, segundo contavam, se escondiam criaturas que ninguém ousava desafiar. Lá, a floresta era mais densa e o silêncio era quebrado apenas por sons de pássaros e insetos. Naquela área, os homens perderam o rastro e a sensação de estarem sendo observados fez com que decidissem voltar. Ao longo dos dias seguintes, os ataques se tornaram mais frequentes e brutais. Os animais estavam cada vez mais assustados e se recusavam a sair das estrebarias. E os cães latiam incessantemente durante as noites, mas pareciam evitar um confronto direto com o que quer que estivesse rondando. No entanto, o episódio mais chocante e assustador ocorreu na semana seguinte, quando um jovem do vilarejo, chamado Pedro, foi dado como desaparecido. Pedro era conhecido por ser um rapaz corajoso e que não acreditava em histórias de assombrações ou lobisomens. Na noite do ataque, ele resolveu provar a todos que não havia nada para temer e saiu sozinho com uma tocha, uma espingarda e um facão, determinado a resolver o mistério. Seu irmão mais novo, Carlos, tentou convencê-lo a ficar em casa, mas Pedro não quis saber. Ele achava que poderia se tornar uma espécie de herói local ao descobrir e matar o que ele acreditava ser algum animal comum. Na manhã seguinte, Pedro não havia retornado. A busca por ele começou ao amanhecer, e o que encontraram foi uma cena de horror. Seu corpo estava parcialmente escondido sob um arbusto, e as marcas em seu corpo lembravam as das vacas atacadas dias antes. Enormes lacerações, mordidas profundas e arranhões que desfiguraram partes de seu rosto e peito. Ele parecia ter lutado, mas não havia qualquer sinal de que tivesse conseguido ferir seu agressor. A morte de Pedro abalou profundamente o vilarejo. Agora,
Até os mais descrentes admitiam que havia algo anormal na região, algo que ia além de qualquer explicação lógica. A partir daquele momento, o nome lobisomem deixou de ser sussurrado e passou a ser falado abertamente, com todos aterrorizados e desconfiados de que qualquer um poderia ser a criatura amaldiçoada. Na cultura popular, a lenda do lobisomem inclui a crença de que ele é um homem que, por conta de uma maldição, transforma-se em uma besta durante as noites de lua cheia. E havia um homem na vila que começava a ser visto com outros olhos, Tião, um homem que vivia afastado da vila e que raramente era visto de dia. Tião era um homem estranho, com poucos amigos e um temperamento difícil. Ele vivia na ponta mais afastada do vilarejo, em uma casa velha e mal cuidada, e costumava sair apenas durante o entardecer para comprar mantimentos ou, em raras ocasiões, participar de alguma reunião de moradores. Quando começaram a circular os rumores de que ele poderia ser o lobisomem, ninguém ousou confrontá-lo diretamente, mas a desconfiança cresceu. Por diversas noites, Tião foi visto saindo de casa e indo para a mata, o que apenas aumentou as suspeitas. Alguns homens decidiram que não podiam mais permitir que a criatura continuasse a atacar. Eles planejaram se reunir numa próxima noite de lua cheia para caçar o que quer que estivesse causando tanto sofrimento. Armados e determinados, esperaram até a noite mais clara e partiram para a região dos ataques. No entanto, Tião os observava de longe e, na escuridão, desapareceu sem deixar rastro. Naquela noite, o vilarejo vivenciou seu evento mais aterrorizante. A criatura atacou novamente, mas desta vez, um dos moradores conseguiu disparar contra ela, acertando-a. Houve um uivo de dor que ecoou pelo vilarejo, e o lobisomem, ferido, fugiu para a mata. Na manhã seguinte, quando os homens do vilarejo seguiram o rastro de sangue, ele os levou até a casa de Tião. Lá, encontraram o homem deitado em sua cama, com um ferimento profundo no ombro que ele alegou ter sido causado por um ataque de animal. Ninguém acreditou na explicação de Tião, mas ao mesmo tempo, ninguém ousava confrontá-lo diretamente. A partir daquele dia, ele foi banido socialmente, vivendo sozinho até seus últimos dias, sendo que muitos acreditavam que a maldição do lobisomem realmente o havia consumido. Não houve mais ataques após seu falecimento. Até hoje, o caso do lobisomem de Cerrado dos Alves é contado pelos moradores mais antigos como uma lembrança de que, no sertão, o sobrenatural parece estar sempre à espreita, aguardando as noites de lua cheia para lembrar a todos de seu poder. A lenda persiste, passada de geração em geração, e embora muitos tentem explicar o ocorrido com argumentos racionais, há um consenso. Nas noites de lua cheia, é sempre mais seguro ficar em casa e evitar os segredos da noite.